Naquela noite chuvosa, Caio parou o carro para olhar o céu se desmanchando em água, relâmpagos cortando o escuro e o barulho da chuva abafando a cidade ao redor. Ele estava cansado, o dia havia sido estressante, mas algo o fazia hesitar. Antes de entrar no carro, em uma rua estreita e pouco movimentada, ele viu uma figura agachada. Uma mulher, encolhida contra o muro, segurava 2 bebês debaixo de um cobertor surrado, tentando protegê-los do frio e da tempestade. Era uma visão quase surreal, como se tivesse saído de um sonho ou de um pesadelo. Aquela mulher parecia tão fora de lugar naquele cenário, naquela vida que ele conhecia, que algo dentro de Caio foi despertado. Ele hesitou por um momento, ponderando se devia mesmo parar e se meter em uma situação que parecia complicada e triste. Mas o rosto dela, ele viu em um breve relance, tinha algo de desesperado, de implorante, um olhar que só se tem quando tudo já foi tentado e o fundo do poço parece o único lugar seguro. Ele se aproximou, colocando o guarda-chuva sobre a cabeça dela e dos bebês, embora a própria água da chuva escorresse por seus ombros. A mulher olhou para ele com uma mistura de desconfiança e medo. Era jovem, não devia ter mais de 20 e poucos anos, e os bebês que segurava pareciam ter semanas, talvez menos. "Você está bem?" Ele perguntou, ciente de que era uma pergunta boba, mas sem saber exatamente o que dizer. Ela apenas olhou para ele, os lábios trêmulos, sem conseguir responder de imediato. Ele percebeu que talvez fosse o frio, talvez fosse o choque, mas ela estava congelada, imóvel. "Eu posso te ajudar. Vocês precisam sair daqui. Está muito frio para os bebês ficarem na rua." Ela balançou a cabeça, um movimento fraco, mas que indicava concordância. Sem outra palavra, ele a ajudou a se levantar e a conduziu até seu carro. Os pequenos choramingavam, o que só deixava Caio ainda mais tenso. Ele não sabia nada sobre bebês, nada sobre aquela mulher e, especialmente, nada sobre por que estava ajudando-a. Mas algo nele estava em paz com aquilo. Ele dirigiu em silêncio, os olhos rápidos no retrovisor, vendo a mulher ao fundo, aconchegando os filhos como podia. Ela parecia mais assustada agora que estava ali, dentro do carro dele, do que antes, lá fora, à mercê da chuva. Quando chegaram a um hotel simples, ele pediu um quarto para ela, ignorando o olhar curioso do recepcionista. Assim que ela entrou, com os bebês bem aninhados nos braços, ele a seguiu com uma sensação estranha no peito, como se estivesse cruzando uma fronteira invisível entre a vida que conhecia e uma realidade completamente nova. Ele percebeu o contraste entre o luxo que estava acostumado e aquele quarto modesto, mas para ela parecia um palácio. Ela sentou-se na beirada da cama, ajeitando os bebês ao seu lado, os olhos perdidos em algum ponto fixo, como se não tivesse acreditando que estava ali. Finalmente, ele quebrou o silêncio. "Você tem para onde ir? Alguma família? Amigos?" Ela abaixou a cabeça sem dizer uma palavra. A cena partiu algo em Caio, um sentimento estranho que ele não sabia nomear. Ele insistiu, mas com mais gentileza. "Qual o nome deles?" Ela olhou para ele e ele pôde ver que ela não tinha forças para responder. Depois de um tempo, ela murmurou algo que ele mal entendeu, mas que soou como "não tenho ninguém". Era uma frase carregada de uma dor tão crua que ele soube naquele instante que aquela mulher estava completamente só. Caio respirou fundo, sentindo o peso do silêncio no pequeno quarto. Ele nunca havia sentido tamanha angústia por outra pessoa. A mulher à sua frente, exausta e frágil, parecia carregar um fardo muito maior do que qualquer um deveria suportar. Ele não sabia o que fazer, mas algo nele gritava que não podia deixá-la ali, sozinha, com 2 bebês numa noite como aquela. As paredes daquele quarto apertado pareciam absorver a tensão e o mistério que emanavam dela. O som da chuva lá fora parecia mais distante,
e Caio percebeu que estava sozinho em um momento que nunca havia imaginado. Sentado ao lado de uma mulher desconhecida, quase uma garota, que parecia ter o mundo desmoronando ao seu redor. Ele tomou coragem e perguntou baixinho: "Como é o nome dos bebês?" Ela hesitou por um instante, como se não tivesse certeza de que podia confiar nele. Olhou para os dois pequenos embrulhados em cobertores finos e surrados e respondeu com uma voz que mal parecia sua: "Sofia e Kaique." Ao ouvir os nomes, Caio sentiu algo mexer com ele, um estranho pressentimento que não sabia explicar. Era como se, de alguma forma, o destino estivesse traçando um caminho diferente para ele. Ele nunca pensou que nomes tão simples poderiam carregar tamanha força. "Sofia e Kaique são lindos", ele disse, tentando transmitir alguma calma. "E você, qual o seu nome?" Ela hesitou de novo antes de responder, talvez porque fazia tempo que ninguém se importava com isso. "É Júlia", ela disse, quase num sussurro, como se sua própria identidade tivesse se perdido em meio à dor e ao desespero. O nome ficou ecoando na cabeça de Caio, carregado de um peso estranho, como se já o conhecesse de algum lugar, embora tivesse certeza de que nunca a vira antes. "Júlia, olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas quero ajudar. Pelo menos até você se recuperar um pouco, sabe?" As palavras escaparam de seus lábios antes que ele pudesse refletir, e a surpresa dela foi visível. Ela olhou para ele com olhos marejados, cheios de uma mistura de medo e esperança. Caio percebeu que, para ela, ajuda era algo distante, quase impossível de acreditar. Por mais que tentasse, Caio não conseguia sair dali. Sua mente o impedia, imaginando o que aconteceria com aquela mulher e com aqueles bebês frágeis e indefesos se ele simplesmente saísse pela porta. E então ele tomou uma decisão que mudaria a sua vida. Iria ficar. Estendeu o cartão do hotel para a recepção e se ofereceu para pagar pela estadia dela por alguns dias, ao menos até entender o que fazer em seguida. Júlia pareceu ficar ainda mais confusa, como se não soubesse se devia confiar ou temer aquele estranho que insistia em ajudá-la. Ele ficou lá, apenas sentado ao lado dela, enquanto ela ajeitava os bebês, tentando colocá-los para dormir. A imagem era uma mistura de ternura e dor, e Caio percebeu que, embora estivesse acostumado a tomar decisões difíceis em sua vida profissional, estava completamente perdido ali. As horas passaram devagar e ele insistiu para que ela descansasse, dizendo que cuidaria das crianças se precisasse. Ela finalmente concordou, fechando os olhos, mas ele percebeu que seu sono era inquieto, como se ela estivesse pronta para acordar a qualquer momento, pronta para fugir. Quando ela finalmente pegou no sono, Caio olhou para os pequenos dormindo nos braços dela e sentiu um calor diferente no peito, uma mistura de responsabilidade e estranheza. Nunca havia passado pela cabeça dele que algo assim aconteceria, que ele se veria ali, numa situação tão distante de sua própria realidade. Mas uma parte dele, que ele não sabia que existia, estava agradecida por aquele momento. Na manhã seguinte, ele acordou com o som suave dos bebês resmungando ao seu lado. Júlia olhava para eles com um sorriso pequeno, quase imperceptível, que desapareceu assim que viu que Caio também estava acordado. Ela rapidamente assumiu uma postura defensiva, talvez com medo de que ele se arrependesse de tê-los ajudado. Mas, ao contrário, ele sorriu. "Eles parecem famintos, não é? Vamos conseguir algo para comer." Ela o olhou com uma expressão de surpresa e gratidão, e ele entendeu que, para ela, aquele gesto significava muito mais do que ele podia imaginar. Caio e Júlia desceram juntos até o pequeno restaurante do hotel, onde ele pediu um café da manhã reforçado. Júlia, tímida e com os olhos ainda desconfiados, aceitou a ajuda, embora evitasse encará-lo diretamente.
Ela parecia desconfortável, como se o simples ato de comer ao lado dele fosse um luxo que ela não merecia. Enquanto os bebês cochilavam, Caio observava os gestos dela. A maneira como tentava comer rápido, de forma quase imperceptível, a insegurança de cada movimento. Ela parecia uma sombra, como se não quisesse ocupar espaço. Ele, por outro lado, sentia que precisava entender mais sobre aquela história que o puxava cada vez mais para dentro, sem que ele soubesse o porquê. Depois que terminaram de comer, Caio pediu um instante de privacidade e eles saíram para caminhar ao redor do hotel. A chuva havia passado e a cidade acordava, iluminada pelos primeiros raios de sol. Ele parou de repente e virou-se para ela, o rosto sério, e perguntou: "Júlia, você está fugindo de alguém? Está com medo de alguma coisa?" Ela ficou em silêncio, respirando fundo, como se precisasse reunir forças para contar o que vinha escondendo. Então, sem encará-lo diretamente, ela começou a falar. Disse que havia fugido de um relacionamento abusivo, que o pai dos bebês a ameaçava constantemente e que não via outra saída além de fugir com eles para proteger a vida de Sofia e Kaique. Ela contou que passou semanas dormindo nas ruas, lutando para alimentar os pequenos, vivendo de restos e tentando escapar dos olhos dele, que parecia capaz de encontrá-la onde quer que fosse. Caio sentiu uma raiva crescer em seu peito ao ouvir aquilo. Como alguém poderia tratá-la assim? Ele queria fazer algo, queria protegê-la. Uma parte dele queria confrontar esse homem e colocar um fim naquele terror que Júlia e os filhos estavam vivendo. Mas ele sabia que precisava ser mais cauteloso. "Júlia, eu posso te ajudar a construir uma nova vida longe disso tudo. Vou te ajudar a encontrar um lugar seguro, uma casa, uma chance de recomeçar." Ela o encarou, desta vez com os olhos marejados de gratidão, mas também de medo, como se não acreditasse que tal coisa fosse realmente possível. Nos dias que se seguiram, Caio manteve sua promessa. Ele encontrou uma pequena casa para ela e os filhos, providenciou tudo o que eles precisavam e deu a ela um espaço para respirar, longe das ameaças que a cercavam. Aos poucos, Júlia começou a se recuperar, ganhando uma nova confiança, vendo uma possibilidade de futuro para ela e para os bebês. Caio, por sua vez, percebia-se cada vez mais envolvido, cada vez mais admirado com a força daquela mulher. Ele não entendia ao certo, mas sentia que aquela experiência estava mudando algo profundamente dentro de si. O tempo passou e juntos foram construindo um vínculo forte. Caio não apenas ajudava financeiramente, ele estava ali, presente, vendo o crescimento de Sofia e Kaique, criando uma relação de cumplicidade com eles e com Júlia. Porém, o que Caio jamais poderia imaginar era o segredo que Júlia guardava. Um segredo que viria à tona da maneira mais inesperada possível. Certo dia, ela finalmente encontrou forças para abrir uma antiga carta que carregava consigo desde que fugira. Tremendo, ela entregou a carta a Caio e, sem falar nada, permitiu que ele lesse. Ao abrir a carta, Caio descobriu que Júlia era, na verdade, sua meia-irmã. Eles compartilhavam o mesmo pai, um homem que ele nunca conheceu e que havia abandonado Júlia e sua mãe muitos anos atrás. O choque foi indescritível. Eles eram família, ligados por uma história que os havia separado, mas que agora os reunia. Caio abraçou Júlia, sentindo uma mistura avassaladora de sentimentos: tristeza, alívio e uma estranha felicidade. Eles estavam finalmente juntos, como uma família, da maneira que o destino havia planejado, mesmo que de uma forma dolorosa e inesperada. Ele sabia que a partir daquele momento nunca mais a deixaria sozinha. Eles tinham um passado difícil, mas também tinham um futuro pela frente. Os dois, com Sofia e Kaique, reconstruiriam uma história nova, desta vez juntos e longe de todo o sofrimento.
Gostou dessa história emocionante? Quer mais histórias como essa? Então, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo incrível. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as novidades em primeira mão. Até a próxima história!